Mais um vídeo que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no canal da nossa série Vale a Pena Comprar? Pois bem, pessoal, nesses vídeos aqui a gente procura trazer carros que já passaram por avaliações completas e detalhadas aí no canal, e nessa oportunidade a gente dá um pouquinho mais de opinião pessoal sobre o modelo. E no caso eu já vou começar o vídeo dizendo, olha só, será que vale a pena comprar esse aqui que vai deixar saudades? Isso mesmo, né? Honda Civic, a gente já sabe que vai ter a sua produção encerrada em novembro de 2021 no mercado brasileiro. O carro não será mais produzido no Brasil. Existem especulações que falam que provavelmente no futuro a Honda trará a nova geração do Civic, só que aí importada. E aí outro posicionamento de preço, outro tipo de cliente, ou seja, ela vai mudar um pouco. E ela vai fazer isso porque no Brasil nós teremos aí, por exemplo, um novo Honda City, que será apresentado aí tanto na versão sedã quanto na versão hatchback. Mas e aí, sabendo de tudo isso, sabendo que o carro vai parar a produção, vale a pena comprar o Civic? E olha, essa daqui, pessoal, é a versão EX, que eu diria para vocês, na gama do Civic, provavelmente a versão que tem a melhor relação de custo-benefício. E é isso que a gente vai mostrar para vocês no vídeo de hoje. Então, como esse aqui é um vídeo de opinião, eu vou separar da seguinte forma. Eu vou dar os motivos pelos quais vocês deveriam pensar em comprar o Honda Civic e os motivos pelos quais vocês não deveriam pensar em comprar o Honda Civic. Assim vocês podem montar a sua opinião pessoal a respeito desse carro aqui. E eu já vou dar mais uma outra dica. A gente sabe que a configuração de versões aqui do Civic, ela é bem ampla, só que eu já vou dar uma dica. Hoje, se você tentar procurar em alguma concessionária Honda a versão topo de linha Touring, que vem equipada com motor 1.5 litro turbo, você já não encontra mais para comprar. A gente sempre soube que era uma versão que tinha aí um mix pequeno. E esse mix pequeno já foi completamente vendido. Então, na prática, se você chegar numa concessionária Honda para comprar um Civic 0 km, muito provavelmente você vai encontrar ou esse daqui que é a versão EX, ou a versão EXL. Começando pelos motivos pelos quais você deve pensar em comprar o Civic, eu já vou dar um aqui para vocês. A questão do design desse carro. Na minha opinião, e já não é de hoje, esse carro tem o design mais bonito na categoria de sedãs médios do mercado brasileiro. Dos modelos atuais, que são bem poucos, e até mesmo outros modelos que já deixaram aí o mercado. E por que eu digo isso? Apesar dele ser um sedã, a Honda foi muito feliz nesse caimento de traseira, que lembra aí um modelo coupé. Então uma das coisas legais do Honda Civic foi o fato dele não parecer um carro assim tão, digamos, de senhor. Ele tem esse visual arrojado, essas lanternas recortadas, que particularmente eu gosto muito nesse carro. Isso é uma coisa que efetivamente vai deixar saudade, mas tem mais coisa aqui. Eu já vou falar aqui sobre o que a gente encontra aqui na parte traseira do carro. Por quê? Para começar, o carro vem com freio a disco nas 4 rodas. Já explicamos várias vezes que o freio a disco não é uma questão de o carro frear mais, mas frear melhor por mais tempo. E outra coisa, esse carro tem suspensão traseira multibraço totalmente independente na esquerda e na direita. E isso confere muita estabilidade. Inclusive, num passado relativamente recente, quando a gente fez um comparativo aqui do Honda Civic com o Volkswagen Jetta, lá no Aras Tuiuti, isso ficou bem evidente quando a gente fez aí o teste de slalom. E por fim eu vou destacar mais uma outra coisinha. A roda aqui, ela é em liga leve e olha só, ela já vem escurecida. Então tem gente que gosta de escurecer a roda, que não precisa. E para fechar, a medida desse pneu. Eu já falei algumas vezes para vocês que eu acho que essa medida é a melhor medida para se ter aí no mercado brasileiro. Por quê? Aqui, pessoal, nós temos uma roda aro 17 polegadas. Esse pneu é um pneu 215 de largura, que não é nem tão largo e nem tão estreito, com o perfil 55. Por que eu acho essa medida legal? Primeiro, ela não deixa o pneu dobrar tanto nas curvas, mas ao mesmo tempo que não é um pneu com perfil tão baixo que quando você passa num buraco ele vai rapidamente fazer ali uma bolha ao rasgar. Ou seja, nesses quesitos eu acho que o Honda Civic é muito bem acertado. E tem mais coisa legal aqui do lado, como por exemplo, a porta do carro que tem aí o sistema de chave presencial. Então, basta a chave estar próxima do veículo, você consegue destrancar o veículo colocando aqui a mão na maçaneta e para você trancar o carro, você pode apertar aqui o botãozinho sem utilizar a chave, ou até mesmo os botões da chave para abrir e fechar. Outra coisa que eu gosto de destacar é o repetidor de seta incorporado no espelho lateral.
Muita gente acha que isso aqui é apenas um elemento estético, mas não é, é um elemento de segurança. Porque quando você sinaliza que você quer mudar de faixa, por exemplo, e você tem um carro do seu lado, esse carro não está vendo a luz de seta nem dianteira e nem traseira. Entretanto, ele consegue ver aqui o espelho lateral. Até mesmo quando você está na estrada, por exemplo, vai fazer uma ultrapassagem em pista simples, o carro que está na sua frente está vendo a intenção de você ultrapassar com o espelho piscando. Então, são coisas importantes para a segurança. E eu vou destacar mais uma outra coisa, que é esta luzinha que a gente vê aqui do lado do carro. Essa luz se acende quando você está com a lanterna ou o farol aceso. Ela é, na verdade, uma luz de posição. E por que que ela é interessante? Imagine você está saindo de uma garagem num lugar bem escuro, os faróis iluminam para frente, né? Mas quem está vindo de lado não necessariamente pode estar vendo a iluminação do farol. Essa luz de posição pode indicar que tem um carro ali. Tem mais. Você está na estrada, à noite também, de novo, difícil, a visibilidade está um pouco complicada. Você está se aproximando de um carro aí na pista. Esse carro nem sempre está te enxergando. Com essa luz aqui de posição, se você estiver bem ao lado do carro, ele vai conseguir te ver. Então, são pequenos detalhes que acabam fazendo a diferença para aumentar a segurança e cá entre nós, não tem um custo tão elevado assim. Mas tem aqueles pontos também que não agradam tanto, e um deles é justamente o sistema de iluminação que esse carro usa. E olha só, pessoal, a iluminação aqui é bastante convencional, né? Em LED, a única coisa que a gente encontra aqui é esta guia da lanterna, da iluminação da lanterna, que também é a luz de rodagem diurna em LED. Agora, todo o resto, a gente tem iluminação convencional, ou seja, é uma lâmpada incandescente aqui no pisca, e aí você tem iluminação halógena, tanto no farol baixo quanto no farol alto. E aqui, olha só, farol baixo é do tipo projetor, né? Que a gente sabe que dá um pouquinho mais de definição luminosa, e também tem o ajuste de altura do facho lá dentro. Já o farol alto é do tipo parabólico convencional. Aliás, o parabólico convencional também é visto aqui, no farol auxiliar aqui embaixo, que também usa iluminação halógena. Eu destaquei tudo isso porque eu sou particularmente uma pessoa que gosta muito de iluminação em LED. E por quê? O LED tem várias vantagens. Primeiro, ele tem um tom de luz que cansa menos o motorista. Segundo, ele consegue iluminar melhor do que a lâmpada halógena. Terceiro, ele também esquenta menos. E quarto, ele dura muito mais. A chance de um LED queimar é muito menor do que a iluminação halógena. E por fim, ele é muito mais bonito. Então, num carro dessa categoria, talvez não ter aí uma iluminação em LED para farol alto e farol baixo, eu acho que é uma falha. A gente até consegue ver esta correção de falha na versão EXL, que já traz aí um sistema totalmente em LED. Mas aqui eu acho que a Honda poderia ter colocado duas soluções de LED. A mais sofisticada que a gente vê no EXL na versão Touring e talvez uma solução um pouco mais simples de LED aqui, até para ficar um pouco mais harmonioso. E a motorização desse carro? Bom, aqui, pessoal, tem aquela velha história de que toda moeda tem dois lados. E aqui eu até tenho uma opinião relativamente neutra sobre o motor. Vou explicar isso para vocês. Eu vou começar com o lado ruim da moeda. Pessoal, aqui nós temos um motor 2.0, 16 válvulas, sistema de injeção indireto. O acionamento do comando é feito por corrente e você tem variação apenas nas válvulas de admissão. Como a gente consegue ver, não é necessariamente um conjunto super moderno. A potência máxima varia de 150 cavalos na gasolina a 155 cavalos no etanol. Agora, o que decepciona aqui, decepciona bastante, é o torque, né? Ele vai de 19,3 kgfm na gasolina a 19,5 kgfm no etanol. Não empolga muito. E esse motor está associado a uma transmissão CVT, continuamente variável, que a gente sabe que não é necessariamente aí a situação mais empolgante para quem gosta de dirigir. Bom, eu falei o lado ruim da moeda, agora vamos falar o lado bom? Então tá. Lado bom. Apesar de ser uma transmissão CVT, ela simula 7 marchas e esse carro tem os pedal shifts atrás do volante. Então se você quer ter um pouquinho mais de controle, você consegue fazer isso com os pedal shifts. Justamente por ser uma transmissão CVT e que consegue variar rapidamente aí a rotação do motor, esta falta de torque acaba sendo, entre aspas, compensada por esta atuação do câmbio. Então você precisou ali de força, o que acontece? Ele sobe rapidamente o giro e te dá essa força. Outra coisa também que é importante a gente destacar, duas aliás. Primeiro, você já viu esse motor com pau no mercado? Esse motor dando problema mecânico? Então,
é um motor extremamente robusto, é um motor confiável. Aliás, o conjunto todo aqui de motor e câmbio desse carro é bastante confiável. E a gente também não pode esquecer, ele é um conjunto eficiente no que diz respeito a consumo de combustível. Então, aqui é difícil você cravar, porque você tem a questão de performance e modernidade que deixa a desejar, aliás, bastante, mas você também tem a questão da confiabilidade e eficiência no consumo, que acaba compensando. Portanto, a minha opinião nesse caso é neutra. Aqui atrás, novamente, aquela opinião dividida. Por quê? A gente já falou do design, que é bem interessante, né? Agora, olha, em matéria de assistência, o motorista conta com 4 sensores de estacionamento, mais a câmera de ré. Inclusive, essa câmera de ré, o fato legal dela é que ela tem modos de visão. Então, diretamente pela central multimídia, você consegue alternar facilmente esses modos de visão. E tem muito carro que tem câmera de ré que não oferece isso. Então, isso é uma coisa legal. Agora, qual é a parte negativa? Vamos falar da iluminação de novo, né? Porque LED aqui você só vê na iluminação de lanterna. E um design tão bonito de lanterna como esse, usando iluminação convencional para luz de freio, luz de pisca e luz de ré, vamos combinar, não faz muito sentido. Então aqui, mais uma vez, a minha opinião dividida. Porta-malas, olha só, são várias opções para você abrir o compartimento. Então tem botão lá dentro ao lado do motorista, tem botão aqui na chave de telecomando e tem também botão ali na tampa do porta-malas. Então o cliente fica bem à vontade para abrir o compartimento. Só que olha, quando você aperta o botão aqui, ele só destrava, ele não tem uma mola que consegue abrir um pouco mais. Aí se você está com compra, essas coisas, poderia ter uma mola com um pouquinho mais de força aqui. Bom, a gente já consegue ver um bom acabamento aqui da tampa, você está vendo que não é aquele metal aparente. E também temos aqui os braços, ainda que sejam tipo pescoço de ganso, também temos aí o acabamento. O espaço aqui, pessoal, é legal, são 519 litros de capacidade. Como vocês estão vendo, ainda existe a possibilidade de você rebater os bancos traseiros aí na proporção 1/3, 2/3 para aumentar a capacidade de carga para coisas mais compridas. Agora, é um porta-mala cru, né? A gente já cansou de ver porta-malas de carros que tem compartimentos adicionais aqui do lado, você tem aqueles ganchinhos para você prender sacolinhas, alguns têm até mesmo tomada 12 volts, ou seja, faltou um pouco de capricho aqui nesse porta-malas. Ele é amplo, mas é difícil organizar miudezas. E para concluir, uma coisa que vocês sabem que eu não gosto é esse step fino aí que o carro tem. Como vocês estão vendo, daria perfeitamente para ter aí um step de tamanho integral. Porque vocês estão vendo aqui as ferramentas que estão num suporte que tem até uma certa altura. Então você poderia organizar melhor essas ferramentas e colocar um step integral, ainda que não fosse igual de rodagem, o que garantiria melhor segurança para a utilização do step, principalmente em viagem. Então, neste conjunto aqui, eu avalio ele um pouquinho mais como negativo do que como positivo, porque o positivo aqui acaba se resumindo ao bom espaço e o negativo todos esses outros. Banco traseiro é outro ponto que eu faço uma avaliação positiva desse carro. Então vamos começar pela porta, por quê? Quando a gente fala de acabamento, olha só, aqui a gente tem material suave ao toque, emborrachado. Aqui couro também acolchoado, né? Aí nós vamos ter aqui também acolchoado e só esta parte da porta é plástico duro. Ainda assim, você encontra espaço aqui para você colocar garrafa ou lata e ainda sobra espaço adicional para você guardar mais coisas. Ou seja, acabamento legal, né? A gente vê muito carro sem esse acabamento aqui atrás. Falando de espaço, entre eixos de 2,70 metros, eu coloquei o banco de forma confortável para mim. E olha só quanto espaço eu tenho aqui, praticamente um palmo aberto de distância do meu joelho ao encosto do banco. Movimentação de pés eu também considero como muito boa, então você vai aqui de forma até mais relaxada. Outra coisa também que eu vou destacar, alça de segurança aqui no teto, vocês estão vendo aqui. A gente também tem aqui saída de ar-condicionado para o banco traseiro e o descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas. Essas são as partes positivas aqui atrás que são muito boas. Tem algumas negativas? Tem, como por exemplo, a gente senta aqui um pouco baixo nesse carro, né? Então se você ficar com as pernas nessa posição, vocês estão vendo aqui que as pernas não encostam completamente. Outro ponto, pessoas mais altas, se colocarem bem a cabeça para trás, provavelmente elas vão bater a cabeça aqui. Não é algo tão desconfortável, mas vai acontecer. E por fim, existe aquele túnel central ali traseiro. Então a pessoa que vai aqui na 5ª posição aqui no meio, talvez não fique tão confortável aqui no carro. Mas de toda forma,
a avaliação aqui atrás é muito mais positiva do que negativa. Aqui na frente a minha avaliação ainda é mais positiva do que no banco traseiro. Então, começando pela porta, a gente vê o mesmo padrão de acabamento com várias partes aí suave ao toque. Eu também vou chamar a atenção para isso aqui, o tweeter do sistema de som, inclusive ele é direcional, isso ajuda na qualidade do som, né? E aí na porta aqui na frente a gente tem mais espaço, dá para guardar mais coisas, também lata ou garrafa e outros objetos. Destacar aí os comandos dos vidros com simples toque para abertura e fechamento, trancamento das portas, controle dos espelhos com a função de rebatimento elétrico aí dos espelhos. Tem mais coisa aqui, falar dos ajustes. Então, ó, coluna de direção aqui, pessoal, profundidade e altura. Você também tem aqui o banco do motorista com ajuste milimétrico de altura e você também tem o cinto de segurança com ajuste de altura. Então você consegue ter uma posição, eu vou dizer, confortável. Algumas pessoas reclamam que esse carro aqui é um pouco baixo, principalmente público feminino, mas eu gosto desse estilo de condução. Então para mim aqui, nesse ponto, muito legal. Temos ainda para destacar aqui o ajuste elétrico da altura do facho do farol, o botão para ligar e desligar o sensor de estacionamento, o botão do programa de estabilidade e, por fim, esse botãozinho aqui para você poder fazer a memória da pressão dos pneus quando você calibra. Não é aquele sistema que mede a pressão individualmente, mas você calibrou, memorizou. Se um pneu perder pressão, ele percebe através do programa de estabilidade eletrônico, porque a roda está rodando diferente e acaba te dando um aviso aí no painel. Ajuda bastante. Hora da gente dirigir aqui o Civic, mas antes algumas considerações. Sistema de chave presencial, partida aqui realizada por botão. Uma das coisas que eu mais gosto nesse carro é a organização que ele tem aqui no console. Por quê? Então a gente tem aqui descansa-braço que vai para frente e para trás e quando você levanta você tem acesso aqui ao porta-objetos e muito espaço. Então você tem aqui um espaço traseiro que cabe várias coisas. Você tem esse tipo de porta-latas que, olha só, eu uso aqui para guardar o álcool gel, controle remoto de garagem, vou até colocar a chave do carro aqui. E ainda tem uma outra parte na frente que você ainda consegue guardar mais coisas, smartphone e carteira, por exemplo. E sobra espaço para guardar bem mais coisas aqui. Então você consegue ter aí um console muito bem organizado. Ao lado da alavanca de câmbio, a gente tem o freio de estacionamento elétrico, a função brake hold, que é aquela utilizada para quando está no trânsito. Parou o carro, tira o pé do freio e continua com o freio acionado até você acelerar novamente. O botão Econ para você mudar a programação do carro e ele ficar um pouquinho mais econômico na condução. Também temos aqui um porta-objetos à frente da alavanca de câmbio que, dependendo do tamanho do celular, dá para você deixar ele aqui. E na parte de baixo do console você tem ali as conexões de porta USB e tomada 12 volts. Então, em matéria de organização aqui, nota 10 o Honda Civic. Ar-condicionado é digital e automático de simples zona, que é padrão para um carro dessa categoria aí, né? A central multimídia, entretanto, ela é bem básica, tá? Então a gente não tem muitos recursos aqui nela. Não tem GPS embarcado, tem a conexão convencional aí por cabo de Android Auto e Apple CarPlay e as funções tradicionais de uma central. Ela pode ser facilmente substituída, porque ela não traz funções incorporadas do carro. Então você não vai configurar itens do carro na central e nem tem informações do computador de bordo. Então dá para substituir por outra central. Então você tem essa opção de colocar uma outra central mais moderna, com mais recursos, ou você pode usar um equipamento, que inclusive a gente tem vídeo completo no canal, que é o Streaming Box da Faftec, que você mantém a central original e consegue colocar todos aqueles outros aplicativos que você gostaria nessa mesma central, comandados aí pela tela da central multimídia. Se você quer saber mais, dá uma olhada no nosso vídeo aí no canal que explica isso detalhadamente. Também temos aqui o espelho interno autocrômico, luz de leitura aqui na frente, não é LED, né, mas é individual. O parasol aqui também tem espelho e com iluminação. Volante, tem aqui os pedal shifts, lado esquerdo, botões para você interagir aí com as funções da central multimídia. Lado direito, você tem aqui o controle de cruzeiro, muita gente chama de piloto automático, mas o nome certo é controle de cruzeiro. Uma coisa que eu aí não gosto muito no Honda Civic, pelo menos nessa versão, é o computador de bordo, né? Que você tem aqui parece uma caneta aqui no painel, um baita de uma haste para você acessar aqui as funções do computador de bordo que fica ali no centro do mostrador, dentro do contagiros, né? Então não é uma solução muito legal, né? Devia ter um botão diretamente aqui no volante. O computador de bordo é básico e já aproveitar, já que a gente está mostrando aqui, falar um pouco do consumo do carro. O carro está abastecido com gasolina.
A gente rodou ali, ó, 341 quilômetros, eu diria 60% estrada, 40% cidade, e olha a média, 12,3 km por litro, ou seja, a gente tem aí uma média muito boa, um consumo muito bom, lembrando que teve muito de cidade com trânsito aqui. Então, o que a gente pode dizer assim, é um bom desenho aqui dentro do carro, tem coisas interessantes, como os botões bem próximos, mas permite alguns upgrades, principalmente no que diz respeito aí à central multimídia, para você ter aí um sistema mais eficiente ou com mais recursos. Vamos lá para a nossa manobra. A gente tem aqui a câmera de ré, uma das coisas legais é a possibilidade de você ter aqui modos diferentes de visão, né? Então você tem aqui um grande angular, para ver as laterais da rua, caso veículos estejam se aproximando, um modo sem distorção e um modo que seria uma espécie de zoom, mais próximo do para-choque. Você até tem a linha de guia, mas ela não é dinâmica, né? Então isso também é uma outra coisa que a gente já costuma ver em carros desse tipo de categoria, né? Bom, vamos lá executar aqui a nossa manobra. Você também pode ver que a imagem dessa câmera ela poderia ser melhor, né? Ela é um pouco escura, ela não tem aquele brilho todo que a gente costuma ver em outros carros. Mas ok, tá aqui a câmera de ré, vocês podem ver, a gente tem uma árvore lá atrás, o sensor de estacionamento está ligado. Então, sensor de estacionamento mais câmera de ré, bastante prático aí para a gente poder fazer as manobras. Vamos lá para o nosso teste de tachão, lembrando que, como eu disse, eu gosto dessa medida de pneu porque ela consegue ser bastante equilibrada. Vamos ver como é que fica o isolamento acústico aqui, o conforto aqui dentro. O isolamento acústico está dentro da média do que a gente normalmente costuma ver desses carros. Agora, o Civic, tipicamente, ele tem uma suspensão um pouco mais dura, tá? Isso é histórico desse carro. Então, ele tem um ajuste um pouquinho mais esportivo e isso acaba comprometendo um pouquinho do conforto. De toda forma, a gente vê aqui uma suspensão consistente. Vamos agora aqui no nosso teste de lombada, 30 por hora. A gente sabe que, historicamente, o Honda Civic não é um carro que vai bem nesse tipo de teste, né? Mas vamos lá. Primeira lombada ele passou, não bateu e nem raspou, mas dá a sensação da suspensão já está meio que no limite. Vamos ver a segunda lombada aqui, 30 por hora, acertando a velocidade. E na segunda lombada a gente já percebe a raspada aí da parte dianteira do carro. Então o Civic não tem uma suspensão muito alta, né? Você precisa tomar um pouquinho de cuidado aí no Brasil, nas ruas, com valetas e lombadas. Vamos ver o piso desnivelado agora, que ele consegue manter um bom padrão de conforto e um bom isolamento acústico. Ó, eu já reduzi a velocidade e ainda assim na terceira lombada ele raspou. Ou seja, você tem que tomar cuidado com o Civic. Aliás, isso é uma reclamação, digamos assim, dos usuários de Honda Civic, que a suspensão dele é um pouco baixa, até mesmo em relação aos seus concorrentes aí. Mas de toda forma, a gente tem uma suspensão consistente, não é aquela suspensão que passa aquela sensação de fragilidade, né? E não chega a comprometer tanto assim o conforto aqui dentro. Bom, vamos lá para a nossa manobra de fim de rua. Vamos alinhar aqui o carro com o lado direito da guia e vamos fazer aqui a nossa manobra, parando no nosso ponto de referência. Vamos lá, uma volta do volante, pouquinho mais que uma volta ele já vira totalmente o volante. Isso é legal, né? Então você não precisa ficar virando muito o volante. Nessa situação ele virou um pouquinho mais que os 90 graus, mas a gente tem que voltar aqui o carro um pouco para poder desvirar o volante. Você vê, 2 voltas, você virou todo, né? Fez completamente a manobra, né? Vamos ver aqui onde é que ele para na rua. Um pouquinho deslocado para a esquerda, não muito, um pouquinho só. O que está dentro de carros aí de tamanho médio, né? Aí não vou nem falar de sedã médio, vou falar de outros modelos inclusive. Mas tá bem tranquilo de manobrar o carro aqui. Só a questão da câmera de ré, que apesar de ter vários modos de visão, 3 modos na verdade, ela é um pouquinho escura, poderia ser um pouquinho melhor nesse sentido. Mas desde que você tome um pouquinho de cuidado nas lombadas e valetas, você não vai ter nenhum problema aí no dia a dia com o Honda Civic. Hora da gente pegar a estrada aqui com o Civic, e aqui a gente já pode explicar algumas coisas. Então o carro tem luz de rodagem diurna em LED, e a gente já pode falar também do botãozinho Econ que ele tem aqui no console, né? Quando você aperta o botãozinho, ele acende ali uma luzinha verde no painel, em forma de uma árvorezinha. Bom, pessoal, o que esse botão faz? Ele altera as características, sobretudo, do pedal do acelerador e o comportamento do câmbio. Então, se você desliga o botão Econ,
você percebe que o pedal do acelerador fica um pouco mais sensível. Na hora que você aperta o botão Econ, olha só, ele já muda ali a rotação, ele já reduz um pouco a rotação e deixa o pedal menos sensível. Ele não altera muitas características mecânicas, é tudo lógico, mas essa simples alteração faz com que você acabe dirigindo o carro de uma maneira um pouquinho mais econômica. Por quê? Com o pedal menos sensível, você tem que acelerar mais para o carro render a mesma coisa. E aí isso acaba economizando combustível. Ou seja, você consegue aí até um rendimento de no máximo 5% com o botão Econ desligado. E lembrando, isso sempre de acordo com o seu estilo de condução. Bom, outra coisa também, esse carro aqui tem um câmbio continuamente variável, né? Então a gente não tem velocidade em função de rotação, porque ele vai sempre escolher a rotação melhor dependendo do tipo de situação. O que você pode fazer é usar os pedal shifts que tem aqui atrás do volante para fazer a simulação das 7 marchas. Então na hora que você bate no pedal shift, ele automaticamente já começa a simular marcha, olha, D5, D4, e aí você pode fazer isso a qualquer momento na posição drive. Só que se você ficar um tempo sem mexer aqui no pedal shift, o que vai acontecer? Ele volta aí para a posição drive normalmente. Se você quiser manter, aí você puxa o câmbio para a posição S, você vê que ele já sobe o giro ali para deixar o carro mais esperto, e comandando o pedal shift, aí ele vai ficar na simulação da marcha que você escolheu. Então eu vou aqui aproveitar que a gente já está em 7ª marcha simulada, e olha só, 100 km por hora, temos ali 2.000 rotações. Então agora eu vou acelerar. Você vê que eu estou pisando tudo no acelerador. Você vê que ele leva um tempo para responder. Então eu vou até reduzir a marcha aqui para a gente conseguir buscar aqui o 120. Olha lá. Eu tive que reduzir para a marcha simulada 5, que em 7ª ele quase não respondia. E agora eu vou colocar aqui em 7ª marcha e vamos ver aqui o giro. Ó, chegando aos 120, a gente tem 2.500 rotações por minuto. Então essa é a única forma você vê essa situação de marcha simulada, e ele obedece o pedal shift, então você acaba tendo um pouquinho mais de controle do carro, ainda que o veículo seja continuamente variável. Agora vamos fazer aqui a nossa retomada de velocidade. Então o que eu vou fazer? Eu já coloquei o carro até na posição Sport, para a gente ter um pouquinho mais de resposta. Vou estabilizar aqui 60 por hora na subida e vamos pisar tudo aí até os 120, vamos ver como é que o carro reage. Ó, 60 por hora pisando tudo. Você vê que o câmbio continuamente variável, ele vai buscar mais rápido o giro, né? Chegando a 100, ele não fez simulação de marcha e a gente chegou aqui a 120. Então para você forçar a simulação, você tem que usar os pedal shifts. É um carro de retomada rápida? Definitivamente não, né? Porque se a gente comparar aí com outros que tem um motor turboalimentado, a gente percebe que o carro não tem aquela resposta. Então, nesse ponto, a gente só pode classificar o Civic como apenas razoável. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer aqui o nosso teste 0 a 100. A gente já sabe que o forte do Civic não é desempenho, né? Então a gente vai usar tudo que der da pista para a gente poder fazer o teste. Eu já vou colocar o câmbio aqui em modo Sport e eu também vou desligar o programa de estabilidade para a gente conseguir sair com o máximo possível. E eu vou fazer aí a largada estolada. A única coisa que eu não vou fazer aqui é desligar o ar-condicionado. Afinal de contas, a gente quer ver como é que é o rendimento mesmo. Então vamos lá. Vamos ver se ele consegue cumprir o 0 a 100 aqui no nosso espaço. Estolando e saindo. Saída já é um pouquinho lenta, né? Não tem aquele dinamismo todo. Vocês percebem que falta aqui, né? E olha, pessoal, precisou usar a pista inteira e eu tive que fazer uma frenagem considerável aqui. Ele fez o 0 a 100 em 13,21 segundos. Moral da história, esse carro aqui não é o carro para quem está procurando desempenho. Vai atender no dia a dia, mas de forma regular. Bom, sabemos que o desempenho não é o ponto alto desse carro. Entretanto, a dirigibilidade dele é bastante agradável. Então ele tem a suspensão um pouquinho mais justa, mais firme, né? Então quem gosta desse tipo de precisão de suspensão é interessante, eu particularmente gosto. A direção dele também é bem direta. E se você
for fazer aí curvas muito rápidas, for fazer aí um movimento para desviar aí de um buraco, alguma coisa, você sabe, você sente que tem o carro com o controle, né? Então ele não é um carro bobo, um carro perdido. Pelo contrário, aí dos sedãs médios do mercado brasileiro, eu já falei isso outras vezes no canal, vou repetir aqui, o Civic é seguramente um dos mais firmes. Então, para quem gosta dessa sensação de esportividade, eu vou dizer que o Civic é muito legal. E aí, desde que você não esteja preocupado com alto desempenho, para você poder fazer viagens normalmente, usar no dia a dia, é um carro bastante agradável de ser dirigido. E depois do que a gente viu até aqui, vale a pena nos dias de hoje comprar um Honda Civic EX 0 km para colocar na sua garagem? Pois bem, antes da gente avaliar isso, vamos ver a questão do preço. E olha só, perante o site da Honda, preço base São Paulo, que a gente sabe que é um pouco mais caro que o resto do Brasil, em novembro de 2021, preço público sugerido desse carro, R$ 135 mil. Definitivamente não é um preço barato. A gente sabe que carro está caro hoje, sobretudo pela subida do dólar, que acaba pressionando o preço final aí do veículo. Em favor aqui do Honda Civic, o que a gente pode dizer? A gente sabe que o carro vai ter a sua produção interrompida aqui no mercado brasileiro. De toda forma, esse modelo vendeu bastante aqui no Brasil, né? Teve um momento que ele foi líder de venda e vários momentos que ele foi vice-líder. Por conta disso, mesmo o carro não sendo mais produzido no mercado brasileiro, eu não acredito em desabastecimento de peças, porque todos esses sistemistas que forneceram um sistema para esse carro vão continuar fornecendo aí justamente para o mercado de reposição. O parque circulante desse carro é bem grande. Outro detalhe. Do ponto de vista de confiabilidade mecânica, a gente também sabe que o carro da Honda é muito bom, em especial o Civic, que é muito bem construído. Então a chance de você ter efetivamente problemas aqui no carro é bem pequena. Dessa forma, se a gente considerar este cenário, a gente tem aqui coisas que corroboram em sentido de que vale a pena colocar um carro desse na garagem. Mas tem aí também o senão, né? Afinal de contas, não é tudo maravilha. E um dos poréns aqui é justamente a questão do desempenho, né? Então a gente está pagando aí R$ 135 mil num carro que não tem aquele super desempenho. A gente consegue encontrar carros nesta categoria com melhor desempenho que o Honda Civic e até mesmo com mais tecnologia embarcada. Então, o cliente que vai comprar um carro como esse, ele tem que pensar muito se vale a pena abrir mão dessa questão de desempenho e, sobretudo, tecnologia para botar um Honda Civic EX na garagem. Mas aí eu tenho que colocar a minha opinião, né? Eu colocaria esse carro aqui na minha garagem hoje apenas na seguinte situação que eu compraria esse carro. Vamos lá. Em primeiro lugar, quem for comprar tem que pensar em ficar bastante tempo com o carro. Então tem que comprar o carro e ficar no mínimo 3 anos com o veículo. Eu diria até um pouquinho mais. Por quê? Porque nesse momento o preço dos carros estão elevados. Então se você passar um bom tempo com o carro, você vai conseguir amortizar muito bem esse investimento inicial. Outro detalhe, também tem que ter uma negociação boa na troca, né? Então você tem que pegar o seu usado, de repente colocar na troca desse carro aqui, e tem que ter uma valorização legal do seu usado. Porque senão, aí acaba não valendo a pena. Então, se você fizer uma programação financeira, digamos assim, para trocar, pegar um carro 0 km e não pretende trocar ele num espaço curto de tempo, aí eu digo para você, vai valer a pena, porque o custo de vida desse carro, né, aquele custo que você tem com as manutenções e até mesmo manutenções preventivas, a gente sabe que é baixo e é um carro que dificilmente vai dar problema. Nesse aspecto e somente nesse aspecto, sim, vale a pena em pensar em ter um Honda Civic EX 0 km na sua garagem. E aí pessoal, gostou aqui do vídeo no formato vale a pena? Então por favor, deixa o seu like, assim a gente sabe que você está aprovando aí o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal, vídeos diferentes assim, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.